Hoje é quinta-feira, dia 31 de dezembro de 2020, último dia desse ano que vai ficar marcado na história como o ano do Covid-19, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Um ano em que a população mundial tem sofrido por causa de um vírus que é completamente invisível aos olhos humanos, mas que conseguiu colocar o nosso planeta de cócoras. Se bem que, apesar das perdas, apesar de todos os problemas financeiros que acabaram acontecendo como decorrência exatamente desse problema, do coronavírus, ainda assim o fato de termos a possibilidade de hoje estarmos juntos estudando a lição significa que o Senhor Deus de alguma maneira nos preservou e é motivo para podermos glorificar o nome dele. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. E o nosso tema de estudo hoje da lição da Escola Sabatina está baseado em Isaías capítulo 5, versos 1 a 7, cujo tema será Um Sinistro Cântico de Amor. No texto que mencionamos ainda há pouco, de Isaías capítulo 5, versos 1 a 7, nós encontramos um cântico. É um cântico, na verdade, o capítulo 5 todo é um cântico, é uma música que foi feita para poder mencionar a relação do povo de Judá com o Senhor Deus. É uma pena que a musicalização se perdeu na história, mas a letra ficou preservada no livro de Isaías. E é uma letra muito profunda, triste, mas muito profunda. Obviamente aqui que a vinha que está sendo representada é ninguém menos do que o próprio povo de Deus, o povo de Judá. Eu quero ler aqui esse texto. O texto diz assim: Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém, homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu digo a vocês o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela se transforme num pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel e os homens de Judá. São a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Uma música extremamente triste, uma letra realmente tremenda, uma letra que traz aqui uma experiência realmente difícil. Deus, como que num momento de tristeza, externando aquilo que ia no seu coração. Ele faz uma pergunta. Ele aqui, obviamente, está usando a ideia de alguém que resolveu plantar uma vinha e ele escolheu a melhor terra. E eu só quero te lembrar que o lugar onde Deus havia colocado Israel era nada mais nada menos do que a esquina do mundo naquele período. Todas as rotas comerciais tinham que passar por Israel. E Deus escolheu aquela terra exatamente pelo fato de que, como muita gente passaria por ali, eles veriam a prosperidade de Israel e tentariam descobrir o segredo. E então eles teriam a possibilidade de poder falar a respeito do Deus Criador do céu e da terra. Ele escolheu muito bem o lugar onde iria colocá-los. O fato é que ele escolheu a melhor terra, ele colocou ali as uvas, as videiras que ele foi buscar lá no Egito. O seu povo era escravo no Egito, ele foi buscar, trouxe, plantou, podou, colocou torres, só para poder te lembrar que as cidades dos cananeus foram colocadas à disposição de Israel, os cananeus foram destruídos, Deus deu a terra para eles, tudo que eles tinham que fazer agora era permanecer no caminho do Senhor para que o grande propósito de prosperidade e felicidade para eles acontecesse. Mas como foi que eles responderam? Enquanto deveriam produzir os frutos, o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, o fruto que eles deram foi um fruto amargo, azedo, estragado. É interessante que a palavra usada aqui para poder, no versículo 2, no final do versículo 2, quando diz, eles
ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Essa tradução de uvas azedas, ela não é a melhor tradução. A melhor tradução aqui seria uvas estragadas. É a ideia de que ele esperava deles algo que pudesse vir ao encontro daquilo que ele havia dado. Ele deu amor, ele deu compaixão, ele deu prosperidade para aquele povo, e eles responderam virando as costas para Deus, deixando de poder adorar ao Senhor Deus e adorando as divindades pagãs que estavam ali em volta e vivendo sem qualquer tipo de comprometimento com Deus e com o seu próximo. E agora, como consequência disso tudo, Deus está perguntando o que mais eu poderia fazer por ela. E agora ele vai dizer, eu vou tirar o muro de proteção que eu coloquei no entorno dela e vou deixar que os inimigos entrem nela e que tomem conta dela, que a saqueiem. E o que aconteceu na época do cativeiro foi exatamente isso. O Senhor Deus te retirou a sua mão de proteção, Babilônia veio, tomou conta do país todo, derrubou a cidade, derrubou os muros de Jerusalém, derrubou o próprio templo, saqueou tudo, levou os utensílios do templo para a casa do seu Deus, dos deuses da Babilônia. Tudo isso acabou acontecendo. E o Senhor Deus pergunta, o que mais eu poderia fazer? Tudo o que Deus poderia fazer por amor, Ele fez. Até que chegou um ponto em ele percebendo a rebeldia do seu povo, eles indo num caminho de autodestruição, como um pai amoroso que de vez em quando dá umas palmadas no seu filho, ele pega Israel, põe no colo e dá umas palmadas nele para que Israel possa aprender uma grande lição. Mas sabe, é interessante que o próprio Cristo Jesus, ele também acabou trabalhando essa mesma ideia. Quando nós pecamos, Deus, ele não é que Deus nos afasta de si mesmo. Ele nunca faz isso. O pecado é que levanta um muro entre nós e Deus. Na verdade, o Senhor Deus, Ele nunca remove de nós a sua proteção. Nós é que nos colocamos além da sua proteção. O Senhor estabelece os limites, Ele menciona, olha, se você estiver até aqui, a minha proteção vai estar contigo. Mas se você quiser sair dessa proteção, é só você ir para lá. Tranquilo. E quando uma pessoa se coloca longe da proteção de Deus, é claro que as provações vêm. E quantas pessoas hoje em dia não têm feito exatamente a mesma coisa? E Jesus pegou essa mesma ideia que foi mencionada nessa parábola de Isaías capítulo 5, e nos evangelhos ele contou várias parábolas mencionando um homem que foi embora para uma terra distante, arrendou a sua terra para lavradores, mas os lavradores eram maus, não quiseram pagar o que lhe era devido pelo uso da terra. Ele enviou servos, os servos foram mortos, enviou o próprio filho e eles resolveram matar o próprio filho. E ele pergunta para a nação de Israel, o que vocês acham que o dono dessa propriedade vai fazer com os homens que mataram os seus servos e o seu próprio filho? E eles mesmos disseram, com certeza ele vai se vingar. Essa era exatamente a história de Israel enquanto nação. Mas há um desses relatos que está também em paralelo com essa parábola de Isaías capítulo 5, que é Lucas capítulo 13, a partir do versículo 6, onde ele diz, contou essa parábola, um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar frutos nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilmente na terra? Respondeu o homem, Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não der, corte-a. A ideia aqui é a ideia de uma vinha de novo, mas ele coloca na vinha agora uma figueira, que já deveria estar produzindo e ela não produzia fruto. E agora vem a ordem, corte-a fora. Mas alguém diz, vamos deixar um pouquinho mais. Vamos adubar, vamos cuidar dela para ver se quem sabe ela produz. Várias são as interpretações a respeito dessa mesma frase. Eu gosto muito da interpretação que menciona que esse indivíduo que é o homem que cuidava ali da vinha, ele é mencionado aqui, ele foi procurar fruto nela, não achou, por isso disse ao que cuidava da vinha, ao responsável pela vinha, corte-a. E esse indivíduo ele vai responder, vamos dar mais uma chance, vamos cuidar um pouquinho mais. Esse indivíduo é mencionado por alguns teólogos como sendo ninguém menos do que o próprio Espírito Santo, que às vezes vem e ele poda os galhos que estão roubando as nossas energias.
ele poda, ele tenta trabalhar, ele coloca mais adubo para ver se consegue fazer com que essa vinha ela possa realmente produzir. Aquele que não produz o fruto do Espírito não é porque Deus não deu as oportunidades para que ele produza, mas é porque ele decidiu não produzir. O Senhor Deus olha para você e para mim hoje, e eu acredito que nós estamos em tempo emprestado. Num tempo em que a vinha já poderia ter sido cortada, em que a figueira já poderia ter sido cortada, mas o Espírito Santo de Deus está dando oportunidade para mim e para você, para que nós possamos crescer dando conhecimento do Senhor Deus, para que possamos crescer na relação com Ele, para que possamos crescer e produzir fruto, de acordo com aquilo que é o propósito do Espírito Santo de Deus para nós. Mas quem decide o tipo de fruto que nós vamos produzir somos nós mesmos. Você pode escolher o que você vai plantar, mas uma vez que você plante, você não pode escolher o que vai colher. O que você vai colher vai ser o resultado daquilo que você plantou. Então, deixa que o Espírito de Deus trabalhe na tua vida e na minha. Para que, através do poder do Espírito Santo, nós tenhamos a possibilidade de poder produzir os frutos que o Senhor Deus espera. Infelizmente, o livro de Isaías vai dizer que a nação de Judá não correspondeu às oportunidades que Deus deu a ela. E por isso o cativeiro aconteceu, eles foram todos para a Babilônia, passaram 70 anos lá antes de poder retornar. Como será contada a nossa história? Que tipo de experiências nós teremos que ter para poder aprender as lições que precisamos aprender antes que a vontade de Deus seja uma realidade na nossa vida? Vamos orar pedindo ao Senhor para que Ele nos ajude a podermos produzir bom fruto. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra e obrigado porque nela descobrimos que o Senhor nos criou para darmos um bom fruto. Agradecemos ao Espírito Santo que Ele tem trabalhado na nossa vida. Ajuda-nos, Espírito Santo, a produzirmos o fruto do Espírito. Pois em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição, e você?